Bom dia, Mato Grosso do Sul. Eu sou o Dr. Luiz Ovando e começa agora o nosso programa Tribuna da Saúde na TV Educativa. No programa de hoje, nós vamos entrevistar a médica endocrinologista. Essa palavra não é fácil, hein? Doutora Érica Abel da Silva. Doutora Érica, seja muito bem-vinda. Obrigada, no nosso Luiz. programa Tribuna da Saúde. E eu quero aqui apresentar a doutora Érica, que ela é graduada em Medicina pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul em 2002. Portanto, há 21 anos. Fim do ano faz exatamente isso. Possui título de especialista em Clínica Médica pela Sociedade Brasileira de Clínica Médica. Ela também é especialista em Endocrinologia e Metabologia pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. A doutora Érica foi coordenadora da Rede de Atenção Especializada da Secretaria de Saúde do município de Campo Grande, gestão 2017 e 2020. Ela também foi coordenadora do Serviço de Atenção Domiciliar da Unimed, 2010 a 2022, 12 anos. E é atual membro do Conselho de Administração da Unimed Campo Grande. Doutora Érica, muito bem-vindo, muito obrigado pela sua generosidade em atender ao nosso chamamento, ao nosso convite. E nós vamos conversar com a doutora Érica sobre a questão da obesidade. Basicamente, dois aspectos. O primeiro está relacionado a remédios que se usam, principalmente os chamados fitoterápicos. Isso. E numa segunda fase, nós queremos conversar sobre os verdadeiros tratamentos e os motivos. Primeiro, os motivos da obesidade e depois como abordar essa obesidade. Mas eu quero aqui dizer e me colocar de forma bastante clara, doutora Érica, para o telespectador que nos acompanha, que eu não sou contra o fitoterápico. Eu quero dizer que a medicina, ou seja, a farmacopeia, né, médica, no caso, ela se fundamenta exatamente nas plantas. Isso, é verdade. E nós temos vários exemplos. Por exemplo, nós temos em cardiologia a digoxina e digitoxina. A digoxina ela foi descoberta há 240 e poucos anos, 250 anos praticamente, foi em 1776 que foi descrita por William Withering, né? William Withering aprendeu que a digitalis lanata e a digitalis purpúrea, com um indivíduo que ele tratava, que ele não conseguiu resolver o problema de hidropsia, estava todo inchado, né? E ele perguntou, escuta, depois de um certo tempo, esse indivíduo apareceu lá no consultório dele, praticamente sem nenhum inchaço. Ele falou, o que você fez? Falou, eu tive na curandeira, fulano e tal. E aqui eu não estou falando de que você deva procurar curandeiro, não, viu? É apenas a história mostrando isso. Fui na curandeira fulana de tal que me deu, traz para mim esse remédio. Aí trouxe o remédio e era digitalis, ele começou a usar o digitalis das pessoas que tinham insuficiência cardíaca e a digoxina, que é derivado do digitalis lanata, é uma droga excepcional que nasce lá há 250 anos, basicamente porque houve uma observação. Sim. Um outro dado importante em relação a isso é que Wenckebach, também na cardiologia, né, ele tratava do indivíduo com fibrilação atrial e esse indivíduo foi para a Indonésia, porque ele era holandês e a Indonésia foi colônia da Holanda, e ele tomava os aminoquinolinas, ou seja, a hidroxicloroquina, no caso, a cloroquina, né? E quando ele ia para lá, ele ficava bom da arritmia, desaparecia a arritmia. E aí o Wenckebach mostrou isso num congresso americano em 1923. E aí um outro dado importante, que também nasce lá em 1638, né? A questão do pó preto, né? Que uma princesa veio, pegou febre, e os índios usavam esse pó preto, que é a quinina, da onde nasce a hidroxicloroquina. Então, isso tudo para dizer que nós estamos dependentes ainda das drogas, principalmente das que nascem lá nas plantas, e também dos fungos, que a ivermectina nasce dos fungos. Então, tudo é natural, tá certo? E sendo assim, as pessoas acham que essas drogas não fazem mal, você pode usar.
e a gente sabe que não é verdadeiro. Isso. Então, a nossa conversa hoje é para alertar as pessoas, doutora Érica, de que o tratamento da obesidade ele é muito mais amplo e as pessoas têm usado drogas fitoterápicas e isso tem causado problema no fígado, principalmente, e alguns já morreram em decorrência de hepatite tóxica, medicamentosa. Sendo assim, a gente gostaria de que a senhora comentasse sobre isso, como é que estão os fitoterápicos no tratamento da obesidade. Seja muito bem-vinda. Obrigada, doutor Luiz. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Realmente, hoje, várias medicações que nós temos hoje, elas derivam de extratos extraídos de plantas e, hoje em dia, de forma sintética, face às medicações. Dentro da obesidade, a gente vê, existe esse uso das pessoas pelas plantas na tentativa de emagrecimento. A obesidade é uma doença complexa, é difícil perder peso, né? E isso faz com que as pessoas busquem por várias opções. A gente sabe que o tratamento da obesidade ele é muito comportamental. E, baseado nisso, por ser uma coisa difícil a gente mudar comportamento, mudar hábito, as pessoas vão sempre buscando por alternativas. E dentre as alternativas tem as plantas medicinais, que as pessoas hoje em dia têm muito mais, às vezes, a busca, o acesso a isso pelo fato de ter um baixo custo. Mas a gente sabe que não é porque elas são naturais, ditas naturais, elas não têm efeitos colaterais. Então, dentro do emagrecimento, a gente vê muito comum, às vezes, a pessoa tomar chá da Índia, chá 50 ervas. Várias vezes a gente vê falar... 50 ervas. E isso até ficou bastante falado na mídia mais ou menos um ano atrás, em fevereiro de 2022, quando uma enfermeira de 42 anos veio a óbito após ter feito uso dos chás 50 ervas para emagrecimento, evoluiu com hepatite fulminante, foi para o transplante e morreu das complicações pós-transplante. Então, nessa época, foi muito veiculado isso, sobre as plantas medicinais e o emagrecimento. A gente sabe que, dentro desses chás, aí é sempre importante a gente falar que o importante é você ter um tratamento seguro e que a medicina baseada em evidências, ela te dá esse suporte, essa segurança para que você possa usar desse tipo de medicamento. E foi publicado um artigo em 2020, que é a maior revisão uma revisão bibliográfica sobre o efeito dessas plantas medicinais no emagrecimento. Foi publicado numa revista britânica que chama Diabetes, Obesity and Metabolism. E ela fez uma análise de 57 ensaios clínicos sobre plantas no emagrecimento. Eles tinham como principal desfecho a perda de peso de pelo menos 2,5 kg. Então, a gente já vê que não é uma perda de peso tão significativa. Tão importante, né? E o que se observou? Entraram para esse estudo, dos 54 analisados, 27 eles tinham os critérios. No entanto, a gente percebe que são estudos com, primeiro, tempo de avaliação curto, varia de 8 a 12 semanas, a gente considera um tempo curto de avaliação. Existiam muitos vieses, né, em alguma das premissas que eram determinadas, a gente vê que não era tão... Você tinha muito viés, que quando a gente faz uma análise de artigo, isso é uma coisa que a gente considera bastante. Segundo, a gente não conseguia identificar a pureza dos extratos. Alguns estudos usavam extrato puro, outros estudos usavam extrato, ele era dentro de um composto, então fica difícil de você avaliar. E o que ele concluiu? A maioria desses estudos, desses ensaios, as plantas não faziam esse efeito. A maioria não tinha uma perda nem mesmo de 2,5 kg. E tinha os efeitos colaterais, a maioria deles são gastrointestinais, no entanto, algumas substâncias, ela pode ter um efeito, apesar de raro, pode ser um efeito fatal. Quando a gente diz, às vezes é muito popular, eles falarem da Garcinia cambogia, um tratamento para emagrecimento, a Camellia sinensis, que está no chá da Índia, que é muito comum, a gente vê as pessoas falando. Eles têm uma substância que chama ácido hidróxido cítrico, que é uma substância hepatotóxica. Então, em doses altas, essa substância pode evoluir com hepatite fulminante, que foi o que aconteceu no caso dessa paciente, que foi veiculado. Teve um outro caso de uma cantora de uma banda do Nordeste também, que veio a óbito após o uso desse tipo de componente. E isso é raro, mas pode ser fatal. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de... Essas suas observações são muito importantes e agora nós vamos para um VT do Carlos Roberto, que ele faz algumas perguntas e vamos ver o que realmente é a preocupação dele.
Doutor Luiz, eu sou o Carlos, eu tenho experiência com remédio natural que eu tomei, né, que eu sofria muita gastrite, e eu tomei uma raiz, né, eu fiz umas garrafadas de raiz que uma pessoa conhecia e me passou esse remédio, e para mim foi bem benéfico. Então eu tomei esse remédio, eu era caminhoneiro, e eu fazia garrafadas, colocava na geladeira, levava 2 litros, e quando eu voltava, aqueles 2 litros já se bebia. Eu novamente bebia outras mais novas e ia refazendo. Então isso aí para mim foi constatado que eu curei da gastrite. Que eu passei um tempo, eu quis voltar à gastrite, eu fiz uma endoscopia e um médico muito bom, e ele viu na endoscopia que eu tinha uma gastrite curada. Eu curei com esse remédio. E o nome dele é uma raiz com o nome de amarelinho. Então eu pergunto para o senhor, se o senhor tem com esse conhecimento desse remédio, se é preciso fazer uso, né? Carlos, eu não tenho especificamente conhecimento da amarelinha. A gente sabe que há algumas outras plantas, principalmente a chamada espinheira santa, que o pessoal usa para gastrite. E como conversávamos aqui com a doutora Érica, a questão da obesidade, a questão dos efeitos, os estudos científicos, muitas vezes eles têm viés. Essa é aquela questão, assim, quer dizer, a explicação para esse efeito, eu posso garantir estatisticamente que é devido ao determinado remédio ou simplesmente o indivíduo emagreceu porque ele começou a fazer a dieta junto? A gente não sabe também. E a mesma coisa em relação ao que você coloca, né? Eu acredito no que você está falando. A gente vê muito isso no consultório, né? O indivíduo começa a tomar um determinado chá e aí ele começa a ter efeitos, né? No caso o seu, a gastrite. Mas eu também posso dizer para você que a gastrite ela tem uma origem de ordem emocional, muitas vezes, né? E claro que diante de determinadas condições e situações, como remédios, irritantes, aqueles que diminuem a proteção gástrica, você pode vir a ter a gastrite. E se você para esses remédios que desencadearam ou tira a situação que levou a essa condição, dentro de 3 dias seu estômago está perfeito, porque são células chamadas epiteliais. A mucosa ela se refaz dentro de 3 dias e não fica cicatriz. Eu não vou desacreditar o que você está falando, mas eu quero apenas dizer o seguinte: nós temos que tomar cuidado. Doutora Érica, a senhora tem visto esse tipo de... Assim, a senhora já citou o trabalho, é importante, esse tipo de situação, né, em termos da obesidade, em termos de outras condições, até porque a senhora é clínica também e trata esses casos? Sim, é bastante frequente a gente ver isso. As pessoas tomam chás, se sentem melhor. É que a gente sempre fala assim. É difícil você saber a pureza desse chá, exatamente o que tem no chá que faz com que ele realmente faça o efeito, ou se você não tivesse tomado o chá, teria melhorado de qualquer forma. Então, sempre é importante a gente lembrar que... E outra, a gente não sabe em quem aquela substância vai ter um efeito deletério, um efeito que pode ser grave. Às vezes, 2 pessoas tomam a mesma substância, com uma não acontece nada e com a outra ela pode evoluir, principalmente. A gente sempre fala do fígado porque é o órgão onde é metabolizado essas substâncias e é onde você pode ter uma hepatite ou uma hepatite até fulminante que você precisa de um transplante. Então, como a gente não sabe quem é a pessoa que realmente o fígado tolera aquilo ou não tolera, sempre é indicado que não seja utilizado. Se a gente conversa com os hepatologistas, eles sempre dizem que o chá pode usar, desde que seja para banho do pescoço para baixo. Ou seja, evitar a ingestão, porque a gente não sabe o efeito daquela planta no fígado daquele paciente. Então, assim, de forma segura, é melhor não usar. É isso que você está falando, é importante. A gente citou esse fato histórico, né, do William Withering sobre a digoxina, e ele foi observar, né? E aí ele publicou esse trabalho, mais de 20 pacientes, mostrando que realmente era eficaz, e a gente sabe hoje que é eficaz. Então, sempre tomar cuidado, né? A nossa conversa aqui, a nossa entrevista, ela visa basicamente dar a você segurança. Não acredite que a coisa não tenha efeito colateral, que não tenha problemas, porque essas drogas elas agem através de um princípio ativo que muitas vezes a gente não sabe qual é. Nós vamos para um breve intervalo e nós já voltamos. Não saia daí, porque agora nós vamos conversar sobre como verdadeiramente abordar a obesidade. Voltamos a apresentar o Tribuna da Saúde aqui na TV Educativa do Mato Grosso do Sul.
Acompanhe também pelo portal da Educativa, portaldaeducativa.ebs.gov.br. Participe enviando sugestões de temas e perguntas pelas redes sociais, site ou pelo telefone 99832 1122. Hoje nós estamos conversando aqui no estúdio com a doutora Érica Abel da Silva, ela é endocrinologista, e falávamos no bloco anterior sobre a questão da toxicidade das chamadas ervas ou dos fitoterápicos. E agora, para dar continuidade, doutora, nós vamos ouvir o VT do Isaías, que é fitoterapeuta. Vamos ver a dúvida e o posicionamento dele. Oi, bom dia. Eu sou Isaías Gonçalves de Oliveira, sou fitoterapeuta, iridólogo e naturopata. Hoje eu trabalho com fitoterapia, tenho a base de 45 anos. A medicina natural, ela não vem contradizer a alopatia, é o complemento da alopatia, que nas ervas contém os minerais, vitaminas e outros tipos de componente para realçar e equilibrar o corpo. Todo ser humano toma fitoterapia. Você vê Campo Grande, nós somos a capital da fitoterapia, só perdemos para Goiânia. Você vê que hoje, qualquer lugar, você vê os caras vendendo as ervas e sabe que isso aqui é de pais para filho, é empírico, é uma coisa que funciona. Os índios, por exemplo, só conheceram fitoterapia, deixaram de conhecer a fitoterapia depois que os brancos levaram para lá, remédio químico, levaram vacina, levaram tudo para eles. Mas se ele não tivesse conhecido isso daí, hoje ele estava vivendo da fitoterapia. E a fitoterapia, ela equilibra tanto o sistema nervoso, como o fígado, o sistema de eliminação fecal, e a fitoterapia dá uma boa limpeza nos rins. Ela é um auxílio. Não quer dizer que ela vem substituir a alopatia. Ela só veio para complementar aquele que falta nos tratamentos. O Isaías coloca aquilo que nós colocamos inicialmente, né? Em 1638, ninguém sabia, né, que a cáscara da cinchona recebeu esse nome em homenagem à esposa do vice-rei da Espanha na época, que pegou malária e os índios usavam a cáscara, ou seja, o pó, faziam o chá e tomavam e resolvia o problema. Isso só foi descoberto 300 anos depois, quase, né, por um médico francês, de que o Anopheles, que era o mosquito que transmitia, a fêmea do Anopheles transmitia, e a chinchona era importante. E hoje a gente sabe como é que funciona, daí vem a hidroxicloroquina. A gente sabe realmente que ela é importante, Isaías, em vários aspectos, mas o que nós estamos alertando hoje aqui é exatamente o cuidado que você tem que ter quando você acha que o fitoterápico não tem problema. Aí é que está o perigo. Então é importante que você siga a orientação daquele que conhece e também do médico que te orienta. Doutora Érica, nós vimos o posicionamento do Isaías, e a gente sabe que a obesidade, como a senhora disse no início do primeiro bloco, tem muito de comportamento. E a gente está vendo que as pessoas estão ficando cada vez mais obesas, mais gordas. E aí, junto, o pessoal tenta colocar a obesidade como doença. Eu digo sempre que a obesidade não é doença, ela gera doença. Ela é uma reação às circunstâncias comportamentais, ou seja, de adaptação social. Como é que a senhora tem visto isso? É verdade, a obesidade hoje é a doença mais prevalente no mundo, né? E hoje no Brasil a gente tem 20% da população é obesa. E a gente percebe que com o passar dos anos esse índice vem aumentando muito, né? E ela é um fator de risco para a maioria das outras doenças que levam à morte, à morbidade, como hipertensão, diabetes, dislipidemia, que é a alteração do colesterol, triglicerídeo. E a obesidade é uma coisa difícil de ser tratada. E a gente considera uma doença porque ela é consequência muitas vezes, mas ela acaba se tornando uma doença. Hoje a gente sabe que o tecido gorduroso, o tecido adiposo, ele produz substâncias que basicamente inflamatórias. Isso faz com que o organismo, mesmo que a pessoa seja obesa, mas ela tenha os exames teoricamente normais, glicose normal, colesterol, triglicerídeo, é um organismo doente,
porque ele produz mais citocinas, que são substâncias liberadas pelo tecido adiposo, que são pró-inflamatórias. Então, diante de uma situação de maior gravidade, é um paciente que sofre mais, como nós vimos no Covid, por exemplo, na época da pandemia. Então, e a obesidade, a gente sabe que ela vem muito. Você tem a obesidade de causa que a gente diz endógena, que ela vem em função de um distúrbio endócrino, que a pessoa nasce com esse distúrbio, ela é rara. Geralmente inicia-se na primeira infância ainda, porque a pessoa nasce com essas alterações. Isso é um gene, inclusive. Exatamente. A maioria, ela é secundária ao comportamento, ao meio externo. Tem o fator genético, uma predisposição da pessoa, mas o meio externo é o que mais determina. E a gente sabe que o que influencia isso? É a quantidade de atividade física que as pessoas fazem, a quantidade de alimentos ingeridos, porque o peso nada mais é do que uma matemática. Se você ingere mais do que você gasta, você vai ter um ganho de peso. Então, a obesidade ela é consequência de um aumento na ingestão calórica e uma diminuição no gasto calórico. E as pessoas acabam procurando, e às vezes é mais fácil para a gente buscar uma medicação, um chá, do que a gente falar, não, eu vou todos os dias fazer uma atividade física de forma regular, vou diminuir um pouco a ingesta de alimentos. A gente sabe que a gente sempre tende a buscar por um caminho um pouquinho mais fácil. Então, acaba que você busca por essas alternativas. Mas a obesidade é uma doença muito séria. Isso precisa ser enfatizado. As pessoas precisam mudar o comportamento, porque não tem como a pessoa ser obesa e não ter uma consequência maléfica em função disso. Então, as pessoas precisam começar, a primeira coisa a se fazer, aumentar a atividade física. Isso é fundamental. As pessoas precisam ter o hábito de fazer atividade física de forma regular. Ninguém precisa ficar numa academia 1h30, 2, mas você precisa fazer uma atividade física que seja 50 minutos, de 3 a 5 vezes por semana. E às vezes, quando você começa com a caminhada, começa com uma coisa que vai ser mais fácil você começar, e aí com isso você vai criando o hábito, e depois você vai aumentando a intensidade. E a alimentação, hoje em dia a gente é muito exposta ao excesso de calorias, é muito fácil você pedir uma comida, é muito fácil, a correria do dia a dia faz com que você não se preocupe tanto com o alimento melhor preparado, com menos calorias, e isso faz com que as pessoas acabem buscando por alimentos mais calóricos. Mas a gente precisa parar, priorizar a atividade física regular e a alimentação de forma mais saudável. Isso é fundamental. Até porque, doutora Érica, a gente sabe que nós vivemos entre dois grandes senhores, a dor e o prazer. Verdade. Quando nós buscamos, por exemplo, você está com dor, você busca um remédio para você ter prazer, para acabar com a dor. Né? Acabando com a dor, você tem prazer. E a gente sabe que a sociedade hoje, né, as cidades de uma maneira geral, né, nós vivemos um sistema em que nós nos reunimos em cidades para que a gente fosse protegido. Né? O estado de natureza, né, que Thomas Hobbes, filósofo inglês lá do século XVII, ele coloca que nós cedemos a nossa liberdade através de uma organização, fazemos um pacto que daí vem, inclusive, a democracia, exatamente porque o homem descobriu que se ele ficar sozinho, ele tem um estado de liberdade, ele faz o que ele quer, mas ele está extremamente exposto às adversidades, isso resume, isso encurta o tempo de vida. Mas aí as cidades começaram a ter problemas também, né? E as pessoas começaram a competir entre elas, e o indivíduo dorme mal, come mal, ele tem que comer rápido, ele não elabora, o cérebro não manda ele parar. Aquilo que a senhora disse, né, na verdade, ele come muita caloria, né? E os alimentos gostosos são os alimentos gordurosos, né? Então, nós buscamos a gratificação. Né? É verdade. No cérebro, nós temos uma areazinha da gratificação. Quer dizer, eu vou comer uma coisa aqui, um chocolate, uma coisa doce, gordurosa, uma coxinha. Que coisa fantástica, né? Os salgadinhos, né? Então, a gente acaba não usando o raciocínio no instinto. É verdade. E é importante que as pessoas, conforme a doutora Érica está dizendo, que nós precisamos estar atentos às nossas tendências instintivas. Elas não são boas, porque você precisaria estar fazendo exercício constantemente. E ela já alertou sobre isso, né? Doutora Érica, nós estamos chegando ao fim do nosso programa e a gente gostaria de que a senhora fizesse aí um comentário de como lidar com essas tendências instintivas. O que fazer? Qual é
a estratégia, vamos dizer, para a gente não ser pego, né, de forma indevida pelas guloseimas? Na verdade, as estratégias são várias, que eu sempre digo, né? Para um problema complexo não tem como ter uma resposta simples. Mas eu acho que a gente começando sempre por aquilo que é mais fácil, que depende da gente. A mudança dos hábitos, tanto o grande segredo entre a pessoa que consegue perder peso e a que não consegue é a disciplina. A gente precisa ter disciplina, tanto alimentar como na atividade física. Agora, uma coisa bastante importante é isso que o senhor estava falando, o sono, o comportamento. Porque com uma vida muito corrida que a gente tem hoje em dia, você não dorme bem, você não tem tempo de se alimentar de forma correta. E isso traz uma certa ansiedade, uma certa angústia que a gente vai tentar resolver naquilo que traz prazer, que é o alimento mais rico em carboidrato, o alimento mais calórico. Então, acho que a gente precisa, primeiro, melhorar o estado interior da gente. Nós precisamos ser pessoas mais tranquilas. Eu sei que é difícil na rotina do dia a dia, mas isso a gente precisa também buscar isso. Horas de sono adequado, o horário da alimentação. Com isso você consegue programar a sua alimentação, fazer uma alimentação de forma mais adequada, priorizar o horário da sua atividade física. E assim, quando você realmente não conseguiu, é importante você procurar por um médico especialista para que você tenha, às vezes, a ajuda da medicação, porque às vezes a gente tem um preconceito com relação ao uso de medicação para emagrecer e isso às vezes é necessário. Isso é necessário, só que você tem que fazer isso de forma correta, com acompanhamento, com controle de exames, para que realmente você tenha um efeito benéfico, sem nenhum prejuízo para a sua saúde e tenha um resultado positivo. Então, eu acho que a gente tem a parte comportamental, tem a parte alimentar, tem a parte de atividade física e tem a parte medicamentosa, que é importante ser feito por um médico especialista. O uso de plantas está contraindicado pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, plantas emagrecedoras, né? Existem medicamentos sintéticos que a gente usa para isso, que tem estudos controlados que são mais seguros. E eu acho que é um conjunto, né? Nós não podemos esquecer que é um conjunto. Doutora Érica, muito obrigado pela sua participação aqui no Luiz. nosso programa, Tribuna da Saúde. A gente espera encontrar novamente em outras oportunidades. Com certeza. Você teve a orientação adequada. Siga. Muito obrigado pela sua audiência. Obrigada.